vai ser moderada pelo jornalista David Pontes, que dispensa apresentações. É jornalista, ocupou por diversas vezes funções de direção. Como um reflexo da sociedade que somos, como um movimento circular que acontece entre os meios de comunicação social e a sociedade. Temos aqui um movimento que é estruturante da sociedade, se direcionarmos os meios de comunicação social para a sociedade, mas também os meios de comunicação social são estruturados por essa mesma sociedade. Acontece que, atualmente, nós temos em Portugal uma série de constrangimentos que fazem com que não possamos falar dos meios de comunicação social como palcos de liberdade que garantam, de facto, um jornalismo de qualidade. E de forma muito sintética eu vou enunciar aqui alguns constrangimentos, vou tentar ser o mais simples possível para que todos possam acompanhar. Nós temos atualmente no nosso país um grau considerável de concentração de grupos. Não são muitos os grupos, não são muitos os donos dos jornais, das rádios e das televisões, e também não temos uma legislação que controle movimentos de concentração. E isto não deixa de ter uma certa gravidade. Obviamente que nós não podemos olhar para estes grupos desligados de estratégias que procuram o lucro. Tem que ser assim, não há forma de ser de outra maneira. No entanto, convém que também tenhamos em mente que quando falamos de conteúdos mediáticos, e quando falo de conteúdos mediáticos eu falo sempre em conteúdos jornalísticos, não são meros bens de consumo. Não são sabonetes, não são batatas, não são cebolas, requerem de facto cuidados acrescidos. Depois também temos, portanto, por um lado, concentração de grupos mediáticos, depois temos atualmente em Portugal um contexto de crise quando falamos de meios de comunicação social. Temos uma diminuição drástica de investimento em publicidade, isto faz com que haja menos investimento nas redações, e todos os dias os diretores, os coordenadores, os editores pedem aos jornalistas para fazer mais com menos. Ora, fazer mais com menos quase sempre implica também fazer com menos qualidade. Outra variável que convém aqui ponderar, e é fácil nós ponderarmos isto a partir de FAF, porque sentimos esta realidade, o peso desta realidade todos os dias, nós temos uma concentração das redações em Lisboa. E de facto esta concentração das redações em Lisboa tem implicações permanentes na forma como nós olhamos, como o jornalismo olha para o país. Este tal ambiente de crise faz com que os jornais, as rádios e as televisões subtraiam em permanência o investimento e a aposta nas delegações. E sem esse olhar descentralizado pelo país que somos, também pelo mundo, nós não temos nos jornais, nas rádios e nas televisões conteúdos do chamado resto do país, que é logo uma expressão muito enervante para quem mora fora de Lisboa. Obviamente que aqui, também de uma forma muito sintética, poderemos explorar isto no debate, aqui há dois órgãos que serão a exceção por uma característica muito particular que tem a ver com o lugar da sua redação central ou com o lugar a partir do qual a emissão é feita. Estou a falar, está aqui o David, que é da direção do jornal, estou a falar do Jornal Notícias, que tem a sua redação no Porto. Portanto, quando faz um jornalismo descentralizado, falo também porque tem uma redação no Porto, não faz um jornalismo igual ao de Lisboa por questões também estruturais. E estou a falar de uma coisa que eu acho que deveria merecer um debate nacional profundo, contínuo. Estou a falar do serviço público de média, do serviço público, se vocês quiserem, de televisão e de rádio. E estou a falar da importância de haver uma emissão descentralizada. No que diz respeito à RTP, nós temos uma emissão descentralizada a partir do Centro de Produção do Porto, de Gaia, e isso tem repercussões, por exemplo, nos atores que são chamados ao platô. A partir da universidade eu faço estudos relativamente aos convidados que participam nas emissões de televisão e devo dizer-vos que
A RTP Informação tem convidados do norte do país, e o norte engloba também Trás-os-Montes, na ordem dos 30% a 35%, que é uma percentagem que se reduz para menos de um dígito, para um dígito no caso das televisões privadas. E vocês dizem, então a SIC e a TVI fazem, de facto, um jornalismo muito mau. Não, as emissões estão em Lisboa, as redações centrais estão em Lisboa, e nós em Portugal, e depois isto tem outras variáveis também a ponderar, é que começa logo pelo sistema de ensino. Nós não ensinamos as nossas crianças, não temos uma aposta na oralidade. É um problema, por exemplo, na universidade fazer uma prova oral. Toda a gente fica muito enervada quando se faz uma prova oral, porque nós não temos esta prática de olharmos para o discurso oral como uma aposta. Ora, fazer duplexes em televisão, o que é um duplex? É estar um pivô em Lisboa, estar uma pessoa no Porto ou numa delegação em Vila Real, Bragança, etc. É difícil, porque as pessoas também não têm todas o à vontade para falar desligadas de um olhar de um apresentador. Ora, se o serviço público, por questões inerentes à própria estrutura e à própria natureza do operador, tem estas obrigações de descentralização, eu acho que elas deveriam ser cumpridas, deveriam ser reforçadas, deveriam merecer um debate, deveriam merecer um apoio também das autarquias, uma pressão também, porque não, para que essas emissões fossem consolidadas. Outro constrangimento tem a ver com o poder das fontes. Nós temos assessorias cada vez mais profissionalizantes, cada vez mais atuantes, é bom, ajudam os jornalistas, mas também os pressionam em permanência. Temos fontes cada vez mais profissionalizadas, que sabem cada vez mais falar com os jornalistas, e saber falar com os jornalistas é conhecer o que é que eles gostam, qual é o lead, qual é a frase ou qual é a expressão que poderá passar para título, e isto não é forçosamente mau. Começa a ser mau quando nós temos jornalistas que têm de fazer, por exemplo, 2 peças por dia, que não têm tempo para ouvir muitas fontes, e se o material chega quase formatado às redações, não é preciso fazer quase nada e o material não é escrutinado por um olhar do jornalista, e isso sim, já começa a ser muito mau. Depois, temos os desafios tecnológicos. Também é algo positivo este ambiente de convergência, mas este ambiente de convergência exige que os jornalistas encontrem novas formas de mostrar a atualidade. Isto é um desafio enorme para jornalistas que têm de trabalhar depressa, que estão sempre pressionados pelo tempo. Há o contexto também multimédia, que implica que um jornalista vá para o terreno e que faça uma peça para o jornal, mas também faça uma peça para o site, e tudo tem de ser feito praticamente no mesmo tempo, que de antes era ocupado só a fazer uma peça. Há o escrutínio dos cidadãos que estão no Facebook, que têm blogs e que estão permanentemente também a fazerem críticas. É uma coisa positiva, sim, amplamente positiva, mas também não deixa de ser mais um foco de pressão para os jornalistas. O desafio, eu não gosto da expressão jornalismo do cidadão. Os cidadãos não fazem jornalismo, como um cidadão também não faz medicina, não exerce funções nos tribunais. Portanto, se um cidadão não tem competências para atuar nesses diversos campos, também não tem com certeza competências para desenvolver conteúdos jornalísticos, mas pode participar no processo produtivo, e isto implica sempre tempo, disponibilidade, um olhar profundo dos jornalistas, e lá está, implica recursos humanos, e recursos humanos no atual contexto não existem. Por último, temos uma legislação anacrónica que coloca em permanência dificuldades aos jornalistas. O segredo de justiça, que em vários casos é impossível de cumprir por parte dos jornalistas, porque se ele fosse cumprido tal qual é formulado, nós não tínhamos notícias de acontecimentos que têm interesse público. Depois, temos uma justiça que não comunica, muito mal, e isso também faz com que se monte a cada processo mediático um verdadeiro circo à porta dos tribunais. E como estamos neste contexto de pré-campanha, andamos todos já a falar de campanhas e de eleições que vão ocorrer este ano e no próximo ano, também convém aqui colocar em cima da mesa, e para fechar esta minha intervenção, esta lei eleitoral que é impraticável. Nós temos uma lei que diz que é preciso, e estou a citar, dar tratamento jornalístico não discriminatório às diversas candidaturas.
Isto, como a Sandra escreveu num livro que eu preparei e que está na editora e que se chama Jornalismo, uma profissão ameaçada, isto faz com que se trate igual o que é diferente. E acho que a Assembleia da República deveria atuar rapidamente para colocar ou para reformular uma lei que permitisse uma campanha eleitoral mais equilibrada. E assim, para a primeira ronda, Obrigado, Lisbela, foi fantástico porque em menos tempo do que aquilo que estava determinado conseguiu fazer um voo de águia sobre alguns dos aspectos e alguns dos problemas que enfrenta, obviamente, a comunicação social nos tempos que correm. Se calhar ia pedir agora ao Sr. Juiz para nos dar também uma outra perspectiva diferente sobre o mote que temos aqui para esta conferência. Pois, muito obrigado, agradeço o convite, saúdo os meus colegas de mesa, felicito a Câmara Municipal de Faf pela iniciativa. Eu até podia falar sobre o segredo de justiça, isso fica para depois, mas o que eu gostava aqui de vos falar é sobre a questão dos limites à liberdade de expressão. Será que a liberdade de expressão tem limites? Uma questão que foi muito debatida a propósito dos protestos contra a publicação, contra a publicação de caricaturas de Maomé, já há uns anos, quando isso sucedeu com o jornal dinamarquês, agora mais recentemente com o atentado ao jornal Charlie Hebdo. Este slogan, Je suis Charlie, para muitos exprimiu uma solidariedade para com as vítimas, independentemente da parte, mesmo por quem não considerasse, quem não se identificasse com a linha ideológica deste jornal. Mas também, num certo sentido, a adoção deste slogan significou para muitas pessoas a vontade de apresentar o estilo deste jornal, portanto uma sátrica que não reconhece limites, concretamente em relação ao respeito pelas várias religiões. Este estilo era apresentado como símbolo mais representativo da sociedade de liberdade e tolerância em que vivemos. Uma liberdade de expressão sem limites, portanto, é apresentada como uma característica destas sociedades em que vivemos e como se neste ponto se julgasse um princípio irrenunciável destas sociedades, sendo a oposição a essa liberdade por parte de vários expoentes muçulmanos um sintoma evidente do chamado choque de civilizações. Parece-me, no entanto, que esta noção de liberdade ilimitada tem na sua base um conceito de liberdade individualista que não se tem diante do respeito pelo outro, pela sua dignidade e pela sua sensibilidade. Para esta visão, só a própria liberdade será sagrada, mas uma liberdade que se torna vazia, um fim em si mesmo e não um meio para alcançar a verdade e a realização pessoal no relacionamento com os outros. Contra esta visão, afirmou Bento XVI no Líbano, cito, que a liberdade humana é sempre uma liberdade compartilhada, que pode crescer apenas na partilha, na solidariedade, no viver juntos, com determinadas regras. Em meu entender, isto não é consensual e, portanto, podemos depois, no debate, aprofundar esta questão. Em meu entender, a liberdade de expressão tem limites em qualquer sociedade livre e democrática, porque não é o único valor que nestas é digno de tutela. Considero que entre esses limites está o do respeito pelos sentimentos religiosos, por imperativo de tutela da dignidade das pessoas e da sua liberdade religiosa. Importa, sim, que se precise, com rigor, o alcance desse limite, segundo um princípio de concordância prática, isto é, de respeito simultâneo pelos diferentes valores em jogo, sem sacrifício desproporcionado de nenhum deles e com respeito pelo conteúdo essencial de qualquer deles. Que a nossa ordem jurídica, como a de outros países da nossa área cultural e política, comporta vários tipos de limites à liberdade de expressão, é algo que podemos concluir a partir de um breve percurso do Código Penal Português. Não vou agora fazer este percurso, mas dou-vos alguns exemplos. Muitas ordens jurídicas liberais proíbem e punem a palavra que se traduz no incitamento à violência e à prática do crime. As palavras podem matar tanto como as armas de fogo. Vem à memória o exemplo do genocídio ocorrido no Ruanda, em que os incitamentos criminosos de uma rádio contribuíram decisivamente para a grande dimensão da tragédia. Quem instiga a prática do crime e do terrorismo, como fazem alguns dos mentores dados como dos atentados de Paris, claramente ultrapassa esses limites. Nessa ocasião, o próprio governo francês participou, pelo crime de propaganda do terrorismo, de um polémico autor que proclamou Je suis Koulibaly, portanto, identificou-se com um dos autores do atentado.
e foram várias na sequência desses atentados as condenações em pena de prisão pela prática desse crime. Em sistemas como o português, a difamação e a injúria também são crime, e sabemos que uma difamação, uma injúria, podem causar mais danos do que uma agressão física, podem ferir mais do que esta. Indemnizações por danos à honra podem atingir valores bem mais elevados do que os de danos à integridade física. É por vezes difícil atravessar a fronteira destes limites à liberdade de expressão e crítica, porque a crítica tem um papel importante, muito importante no âmbito político, designadamente, e onde então estabelecer esta fronteira? Esta fronteira deve passar pela distinção entre a pessoa em si mesma e a sua dignidade, que deve ser respeitada, por um lado, e os atos que pratica, por outro. Há que distinguir a crítica dos atos, que deve ser livre, da ofensa que atinge a dignidade da pessoa visada, seja ela quem for. Também cada vez mais se tem reforçado a legislação contra o incitamento à discriminação racial, contra as injúrias em função da raça. Em Itália, decorre atualmente uma campanha contra o racismo em que se afirma, numa alusão ao insulto racista, as palavras também podem matar. Em relação à questão dos limites da liberdade de expressão em função do respeito pelos sentimentos religiosos, há alguns no Código Penal português crimes contra os sentimentos religiosos, também no Código Penal alemão, italiano, espanhol, não vou agora analisar, mas existem, portanto, estes crimes. É claro, aqui é importante distinguir o seguinte: uma coisa é a proteção da religião como tal, a proibição de manifestações de ideias hostis à religião, ideias heréticas, contrárias a dogmas religiosos, isto por um lado, e por outro lado a proteção dos sentimentos religiosos das pessoas contra atitudes insultuosas. Também aqui devemos estabelecer esta distinção entre aquilo que é ou não admissível numa sociedade aberta, livre e democrática e num Estado laico. Nesta sociedade não são obviamente admissíveis normas que existem em alguns países islâmicos ou normas que existiam no Código Penal português de 1886 e que vigoraram até 1910, crimes contra a religião do reino, portanto, propaganda de doutrinas contrárias a dogmas católicos. Não é isso que está em causa nestas nossas sociedades atuais. O que está em causa portanto, o insulto contra os sentimentos religiosos das pessoas. Aqui, a distinção que me importa, em meu entender, fazer é esta. O que é próprio das sociedades livres e democráticas é o livre debate de ideias. A crítica da religião islâmica, como da religião cristã, das religiões em geral, não pode deixar de ser livre. Os crentes não têm que temer esse debate e essa crítica, porque às ideias pode sempre responder-se com outras ideias. E a verdade impõe-se por si, pela luz e força que lhe são intrínsecas. Afirma de forma lapidar a Declaração do Concílio Vaticano II sobre a liberdade religiosa, dignitatis humana, que, cito, a verdade não se impõe de outro modo, senão pela sua própria força, que penetra nos espíritos e de modo ao mesmo tempo suave e forte. Mas diferente da crítica motivada às religiões é a falta de respeito pelos símbolos e figuras tidos por sagrados, o achincalhar gratuito desses símbolos e figuras, a ofensa aos sentimentos religiosos das pessoas, seja qual for a religião em causa. Há quem, compreensivelmente, se sinta mais gravemente ofendido desta forma do que de qualquer outra, porque se sente atingido no que tem de mais precioso do que a sua saúde, do que a sua honra, do que a sua dignidade pessoal. Há, pois, que distinguir a crítica do insulto. A crítica insere-se no debate de ideias e convida à resposta também no âmbito do debate de ideias. Esse debate é típico e característico de uma sociedade livre, aberta e democrática. O insulto, a ofensa, a injúria, a difamação fere, humilha, ridiculariza, denigre gratuitamente, saindo fora do âmbito do debate de ideias. Ao insulto nada há que responder nesse âmbito do debate de ideias, só haveria que retorquir através de outro insulto, mas aí estamos no domínio da violência verbal e da intolerância, quando o debate de ideias é a expressão típica da tolerância. É à luz destes princípios da distinção entre livre crítica e ofensa aos sentimentos religiosos das pessoas que se criam as melhores condições para a convivência tolerante em sociedades multiculturais que respeitam as religiões, a cristã, a islâmica ou outra. Esta distinção entre crítica e insulto não é tarefa exclusiva deste âmbito de restrição da liberdade de expressão em função do respeito pelos sentimentos religiosos. É uma distinção que se impõe em todo o âmbito de discussão pública, designadamente na esfera política. Neste âmbito, como já salientei, também há que separar a livre crítica
da prática de crimes de injúria e difamação quando se formulam juízos que são ofensivos da honra e consideração social dos adversários. Para estabelecer tal fronteira, há que distinguir o juízo sobre comportamentos na sua objetividade, destes juízos compõem o debate político, de juízos sobre a pessoa enquanto tal, um juízo põe em causa a dignidade da pessoa enquanto tal. Agora, há aqui uma questão que, diante destas considerações, adivinha-se facilmente uma possível objeção. Condicionar a possibilidade de restrições à liberdade de expressão ao grau de ofensa dos sentimentos religiosos de outrem é ficar à mercê de reações de hipersensibilidade da parte de certas pessoas e grupos que se considerarão ofensivos com qualquer manifestação de hostilidade para com a religião ou para com determinada religião em particular. Vem a aumento o multiplicar de reações de grupos muçulmanos não apenas diante de fenómenos nitidamente provocatórios, mas também noutros casos, tendo em conta que para muitos deles é a própria representação gráfica do profeta Maomé que é interdita pelo Islão. Mas também não podemos ignorar situações em que há de facto uma provocação inequívoca, gratuita, de ofensa para ofensa, em que se pretende chocar e ousar quebrar uma barreira, um tabu que alguns consideram intocáveis, mas até do criticar ou fazer humor. Há que considerar a este respeito que o juízo relativo aos vários casos concretos tem de socorrer-se de critérios objetivos e de razoabilidade, que suponham o conhecimento da religião em causa, mas que não estão condicionados por critérios puramente subjetivos e ligados à reação concreta das pessoas e da sua maior ou menor sensibilidade, suscetibilidade ou até sentido de humor. Portanto, não basta que a pessoa se considere ofendida para que, objetivamente, consideremos que há, de facto, uma ofensa. E também não é de considerar reações de pessoas que se sintam ofendidas com a simples manifestação de críticas ou ideias hostis à religião, mesmo que sejam respeitosas, não distinguindo, portanto, entre a crítica e o insulto. É verdade que os tribunais são cada vez mais reticentes no reconhecer o respeito pelos sentimentos religiosos das pessoas como limite à liberdade de expressão. Talvez isso se explique pelo peso da memória de épocas em que a religião serviu para limitar a liberdade de expressão de ideias, mesmo de modo não ofensivo, ou também por preconceito laicista, não liberal, contra a religião. Parece que há dois pesos e duas medidas. Aceitam-se mais facilmente limites à liberdade da religião, à liberdade de expressão noutros âmbitos, como quando estão em causa a discriminação em função da raça, por exemplo, do que em função, portanto, do respeito pelos sentimentos religiosos. Há que superar, em meu entender, de uma forma descomplexada, tais marcas da história, sabendo distinguir as limitações da liberdade de expressão que são aceitáveis num Estado laico e numa sociedade livre, pluralista, aberta e democrática, das que caracterizam outros Estados, outras sociedades assentes noutros pressupostos. Mas há que superar também a concepção laicista, que ignora ou despreza a importância que a religião assume na vida das pessoas. O contexto atual é manifestamente diferente daquele que rodeou as primeiras manifestações de liberdade de expressão contra autoridades e normas religiosas. O contexto atual não torna particularmente temível o regresso da Inquisição ou de censura de ideias. A consideração do contexto atual poderá, num certo sentido, tornar antes mais premente e necessário um correto equilíbrio entre liberdade de expressão e respeito pelos sentimentos religiosos. Esse contexto caracteriza-se pela cada vez mais frequente convivência num mesmo espaço territorial ou através de proximidade dada pela comunicação social entre pessoas de culturas e religiões diferentes. De um modo particular, as sociedades europeias e ocidentais debatem-se com o desafio da integração de um número significativo de pessoas de religião muçulmana. É essa integração dos muçulmanos nas sociedades europeias e ocidentais que evita a criação de guetos culturais, a tentação de um extremismo que rejeita em bloco todo o património cultural destas sociedades livres, abertas e democráticas. Mas esta integração não pode significar o renegar da identidade muçulmana desses povos. E será difícil, ou mesmo impossível, pensar em integração de muçulmanos em sociedade onde os seus valores mais estimados e profundos não são respeitados. Para os muçulmanos, valem de modo particular as considerações acima tecidas a respeito das ofensas às crenças religiosas, como as ofensas podem ferir mais do que as próprias ofensas pessoais. Os muçulmanos que se pretendem integrar nas sociedades democráticas da Europa e do Ocidente não podem exigir que nestas se desrespeite a distinção que as caracteriza e distingue outras sociedades entre lei civil e lei religiosa. Esta distinção, portanto, tem que a respeitar. Nem podem pretender que a sua religião seja imune a qualquer crítica.
mas estão no seu direito de exigir respeito pelos seus sentimentos religiosos, de acordo com os critérios que acima expus, distinguindo entre a liberdade crítica da religião e o respeito por esses sentimentos. Termino citando a nota da Comissão Nacional de Justiça e Paz, a que presido, a propósito dos atentados terroristas de Paris e da Nigéria. A Comissão Nacional de Justiça e Paz reitera, assim, a sua convicção de que o diálogo entre diferentes culturas e religiões é hoje mais importante ainda, como alternativa ao choque de civilizações e antídoto contra o terrorismo, e de que esse diálogo supõe o combate à pobreza e exclusão social, a rejeição da violência, a liberdade de debate de ideias e o respeito pelos sentimentos religiosos dos outros. Obrigado pela vossa atenção. Carlos, obrigado. Curto, rápido e trazendo mais um tema para cima da mesa. Se calhar pedia agora ao Roberto Xixovo para tentarmos fazer uma pequena variação e já que nos introduzir no tema da liberdade artística e da expressão, para nos dar algumas palavras. Curtas também. Eu vou tentar, vão ser curtíssimas, porque realmente isto não é assim uma metia estar com uma coisa dessas apontada e perante tanta gente. Mas vou tentar. Eu acho que fui pintor por ser uma criança tímida. Eu não sei se ainda sou, mas quando era miúdo era tímido e para não falar eu preferia pintar. E acho que como acaba, eu não sei se fiz de propósito ou não, acho que não foi porque foi um bocado inconscientemente, é que pintar e dizer as coisas com riscos e com tintas disfarçava mais do que aquilo que se queria muitas vezes reclamar e contestar. As pessoas percebiam pouco, mas é realmente isso e eu pinto por isso. Digo aquilo que acho que devo dizer de uma forma que se calhar nem toda a gente entenda. Mas, e muito mais do que isto não tenho para dizer, não sei dizer que ontem cheguei à Terra Justa. E aquilo que se disse, aquilo que eu ouvi e aquilo que se passou, acho que nós devíamos realmente agarrar em tudo isso e propagar cada vez mais. E falar mais às pessoas naquilo que se disse aqui. Tanto ou tão insistentemente como diz o fado, até que a voz nos doesse. A todos muito obrigado, eu não tenho mais nada para dizer. Guardando-se para o debate, o que eu imagino, Roberto Xixovo, eu pedir à Mafalda agora para esse tema. Boa tarde, obrigada pelo convite que me foi feito para estar aqui neste evento fabuloso. A minha participação nesta conferência vem ao encontro daquilo que podemos falar em termos de liberdade de expressão e igualdade, neste caso porque, para além de eu não sou jornalista, sou formada em jornalismo, mas tenho muito respeito pelos meus colegas jornalistas e, portanto, como não estou a exercer, não gosto de me chamar jornalista. Mas, da organização. Eu sei. Mas só para explicar que a minha vida sempre foi comunicar desde o início e, mais do que comunicar as notícias dos outros, percebi a certa altura que tinha uma missão de comunicar ou dar voz a uma minoria que era a minha. E que é a minha, que é ser portadora de deficiência num país como o nosso. E, portanto, começou a minha aventura, primeiro pelos livros, depois por poder participar em palestras, conferências, ir a escolas, agora mais recentemente na modalidade de estar com empresas, falar com diretores de recursos humanos e de motivá-los para isto da crise, que se calhar existem outras crises que não damos importância e que são muito mais complicadas de resolver do que a crise económica ou política. E porque falamos de igualdade, eu não venho aqui falar muito nos limites impostos à tal liberdade de expressão, até porque eu já tenho limites, ou neste caso limitações, que me são impostas e, portanto, uma das coisas que eu acho que ainda não tem limites é exatamente a minha voz, a minha ação, a minha atitude para com o público, ao poder mostrar que as pessoas com deficiência têm que ter direitos iguais, a serem diferentes, fazerem a diferença no mundo e poderem, ainda assim, para poderem fazer valer a sua liberdade de expressão, ter acesso à informação. Eu faço parte de um grupo
chamado Grupo de Reflexão Média e Deficiência, que é composto por várias pessoas da comunicação social, que é composto por jornalistas, por pessoas do Sindicato de Jornalistas, da entidade reguladora para a comunicação social, e que aconteceu a partir da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que deu, no artigo 8, alguma importância a esta história da comunicação social, da informação, ao dizer, portanto, de uma maneira muito geral, não vos vou ler a Convenção inteira, nem o artigo, mas dizer que as pessoas com deficiência têm direito à igualdade e ao acesso à informação para a seguir, de facto, poderem fazer valer a sua liberdade de expressão. Esta Convenção foi criada e depois foi, portanto, ratificada pela União Europeia, tornando-se assim a primeira organização internacional a tornar-se formalmente parte da Convenção a 5 de janeiro de 2011, e este grupo Média e Deficiência foi criado em março de 2011, exatamente com alguns objetivos que eu passo a citar-vos. E a eliminação de atitudes negativas, de estereótipos e de preconceitos ainda existentes na sociedade em relação à deficiência, não discriminação e estigmatização das pessoas com deficiência e apresentação de uma imagem positiva e digna destes cidadãos, a promoção, visibilidade, sensibilização, valorização e defesa dos direitos das pessoas com deficiência, promoção de uma imagem positiva das pessoas com deficiência que não se baseie na abordagem caricativa ou médica ainda prevalecente em muitos mídias, participação de cidadãos com deficiência em programas de rádio, televisão, programas de informação, ficção, cultura, desporto e entretenimento, que apresentem uma imagem positiva e digna destas pessoas e que contribuam para a sensibilização dos restantes cidadãos para as questões da deficiência, a adoção dos princípios éticos pelos próprios média relativos à informação e promoção em prol da integração e da dignidade individual, familiar e social das pessoas com deficiência, códigos deontológicos, livros de estilo, etc., divulgação de boas práticas no domínio dos média e da deficiência, artigos de imprensa, programas de rádio e televisão, acessibilidade de pessoas com deficiência e das suas organizações representativas e as organizações específicas dos média, bem como um dos principais grupos de comunicação social, recrutamento e empregabilidade de pessoas com deficiência no setor da comunicação social, a participação dos cidadãos com deficiência na esfera política, o papel dos decisores políticos na definição e execução de medidas e iniciativas a favor das pessoas com deficiência. Peço desculpa por dizer isto tão rápido, mas basicamente era para tentar não fugir nenhum e que vocês tivessem mais ou menos uma ideia de quais é que são os objetivos deste grupo. Da minha parte, aquilo que eu sinto ao ouvir isto tudo é que isto é tudo muito bonito na teoria, mas na prática é muito difícil de implementarmos, até porque a comunicação social, e como já falou a Sandra e várias vezes hoje de manhã também já falámos disto, tem que se reger por princípios que não são muito fáceis de vivermos na utopia do que é darmos voz de forma equitativa às minorias, simplesmente quando nos pedem para fazer uma reportagem ou dar atenção a qualquer coisa que só é falado nas efemérides. Eu, por me chamar Mafalda, acho que já nasci um bocadinho com a história da liberdade de expressão empenhada em mim, nem que seja pelo meu miquino, que quando criou a Mafalda devia estar a pensar em mim, porque de facto eu tenho muitas características parecidas com a Mafalda argentina da banda desenhada, e não é só o facto de não gostar muito da piada à sopa, mas é também esta minha urgência em poder partilhar as histórias das pessoas que não chegam facilmente à esfera pública. Isso, e também por essa urgência e por perceber que eu tinha algum não pudor em falar destas coisas, em que tinha, se calhar, a coragem, é aquilo que vocês acham, para tratar a minha deficiência por tu e não ter qualquer problema em falar dela, em aceitar qualquer pergunta que me venha com educação e bom senso, que eu criei e que eu resolvi começar a escrever para um jornal de Lisboa que, ao final de algumas semanas, neste caso um ano e tal de crónicas,
juntei todas e fiz uma Mafaldizes. Mafaldizes com 2 S e não com C, porque são coisas que uma Mafalda, que sou eu, disse, neste caso escreveu. As Mafaldizes não são crónicas da vida cor-de-rosa dos famosos, não são crónicas de política, economia, desporto, ou os temas habituais que vocês estão, que facilmente se encontram nas revistas e nos jornais portugueses, mas são crónicas sobre alguma discriminação, sobre barreiras arquitetónicas, sobre as acessibilidades das pessoas com deficiência, não é só motora, portanto eu não me rejo só à minha causa, mas às deficiências no geral. E acima de tudo, e tal como é defendido nesta questão do grupo médio de deficiência, o que eu tento passar às pessoas, a minha fonte para a comunicação social é que isto de andar de cadeira de rodas em Portugal não tem que ser uma tragédia. As pessoas podem olhar para nós com um sentido diferente, que é aquilo que nós somos. Somos diferentes, tudo que é diferente não tem que ser necessariamente mau. É aquilo que eu tento passar com a minha vida, com a minha atitude, quando falo com o público, e tentar que, uma vez mais, as pessoas compreendam que, às vezes, quando nos falta um sentido, a audição, o tato, a visão, neste caso a locomoção, não quer dizer que estejamos à margem da sociedade, muito pelo contrário. E existem exemplos de superação muito maiores do que o meu, se calhar. Eu consigo olhar para os outros sempre como uma inspiração e não me considero uma heroína por isso. Sou por isso simplesmente alguém, ou tento ser alguém o mais normal possível dentro das minhas limitações físicas. E aquilo que eu tento e espero da comunicação social é que não só a comunicação social agarre nas pessoas com deficiência e conte histórias, que é aquilo que normalmente a comunicação social convém que faça, e que não conte histórias estereotipadas, nem caricaturizadas, mas conte histórias, as nossas histórias, as histórias de vida, e que o público tenha acesso a elas de forma igual, e portanto não haja limitações nem limites à nossa liberdade de expressão, neste caso a maioria das pessoas com deficiência. Obrigada. Poder deixar de enaltecer o magnífico timing e agora pedir ao António Pedro de Sousa Mendes para tentar, dentro da medida do possível, para deixar-nos espaço. Obrigado. Posso usar? Obrigado. Muito obrigado. Para mim é uma honra enormíssima, por todas as razões, estar aqui. Porque eu devo dirigir-me, antes de mais nada, à doutora Maria de Jesus. Desculpem-me a minha falta de protocolo, mas eu aproveito a liberdade que me é dada, a liberdade da expressão, para me dirigir a si. Hoje de manhã já tive a ocasião de mencionar, antes de mais nada, o feliz encontro que eu tive no Canadá com o Dr. Mário Soares, que depois, enfim, veio a chamar-me a atenção para a excelente esposa que ele tinha, que é uma pessoa de uma excelente caráter e enorme coração, e sem a qual, certamente, a causa do meu avô não seria conhecida em Portugal, não da mesma maneira, de qualquer forma. E isso não há dúvida nenhuma. Portanto, encontrei a pessoa certa, no momento certo, há mais de 20 anos, na Fundação Gulbenkian. Não sei se a senhora se lembra disto. Estava numa conferência, ia a passar, e eu pensei que um dia iria falar consigo. Foi depois de ter estado em Washington, numa homenagem ao meu avô, e eu pensei, vou falar com a doutora Maria de Jesus, e um dia, mas depois eu não vou falar agora. E depois as pessoas estavam a passar, a senhora doutora não sabia quem eu era, e eu disse, queria falar consigo. As pessoas disseram que não havia tempo, porque havia um almoço, a comida estava a arrefecer, e então eu apenas disse, era só para dizer que Aristides de Sousa Mendes morreu há 40 anos. Disse eu,
E aí a senhora doutora Maria de Jesus parou e voltou e veio falar comigo. E as pessoas estavam muito surpreendidas com aquela reação. E depois a senhora doutora disse-me: telefone para a semana para o Palácio. E eu fiz assim, e depois encontramos. Não sei se lembra, fui lá com os meus 2 primos. Bom, de facto, eu estou, em nome da minha família, em nome da memória do meu avô, estou extremamente grato. E acredito que não foi o acaso. Também, quem é que falou de acaso há pouco? O doutor, não sei, alguém falou também, uma falda, ou assim, falaram também do acaso. E o acaso não existe. Também há quem o diz, quem o diga. Ora bem, mas eu, se me permite então, vou dar voz ao meu avô. O meu avô que escreveu muita coisa e que no momento em que não havia liberdade de expressão. Então, isto passou-se há 70 anos, em 1945, no dia 10 de dezembro, curiosamente 3 anos antes do Dia dos Direitos do Homem, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, 10 de dezembro de 48. Em 10 de dezembro de 45, o cônsul Aristides enviou esta carta para o Parlamento, a Assembleia Nacional, chamava-se, e era presidida pelo Dr. Albino dos Reis, que recebeu esta carta e mandou para trás. Devolveu, não a deixou entregar aos deputados a quem era dirigida, os membros da Assembleia Nacional em 45.